Esse vídeo é pra você que espera um romance arrebatador, uma química surreal, mas recebeu um livro de autoajuda e está agora indignado. Continue este vídeo. Oi, gente, pra quem não me conhece, eu sou Renata, tenho esse canal aqui pra falar um pouquinho dos livros que eu gosto. E hoje eu vou falar do livro, o novo livro, o último livro da Emily Henry, chamado Uma Vida e Tanto. Pra quem me acompanha aqui no canal sabe que eu amo a Emily Henry, inclusive eu tenho um vídeo aqui ranqueando todos os livros dela que eu já li. E esse é um novo dela, saído diretamente do forno, acho que foi lançado no mês passado. E eu li logo assim que saiu, como uma boa fã que sou. Então, eu vim aqui deixar minha opinião pra você que quer saber se vale a pena ler este livro, ou pra você que já leu e quer deixar a sua opinião aqui nos comentários pra gente conversar. Então, eu vou ler a sinopse do livro só pra gente ficar todo mundo na mesma página e todo mundo com o mesmo contexto. E depois eu vou comentar um pouquinho sobre a história. Alice Scott é uma otimista incorrigível que ainda sonha em publicar seu grande sucesso. Hayden Anderson é um mal-humorado vencedor do prêmio Pulitzer. Os dois viajam para a ilha Little Crescent, não sei, pelo mesmo motivo, disputar a chance de escrever a biografia da mulher que se diz Margaret Ives, figurinha repetida nos tabloides e trágica herdeira de uma das mais comentadas e escandalosas famílias do século XX. Agora na casa dos 80 anos, que vai escolher quem poderá contar a sua história. Apesar do tamanho do desafio, 3 coisas mantêm Alice confiante. Ela é muito carismática e tem um mês inteirinho para conquistar a senhora. Está pronta para finalmente impressionar sua família com uma publicação séria. E o premiado Hayden Anderson não para de encará-la com um olhar de dar nos nervos, o que deve significar que está preocupado com a competição. O problema é que Margaret só conta pequenos trechos da sua história para cada um e eles não podem trocar informações graças a um acordo de confidencialidade e a uma atração forte e meio inconveniente que rola sempre que se encontram. Pelo jeito, parece que a história dos dois, assim como a de Margaret, pode se tornar um mistério, uma tragédia ou uma história de amor, dependendo de quem a contar. A princípio, eu achei a premissa desse livro muito boa, porque me lembrou um pouco Loucos por Livros, que é o meu livro preferido da Emily Henry, que é os dois protagonistas numa cidadezinha remota, fazendo outras coisas, e assim eles conseguem se conhecer no meio das atividades deles. Então eu pensei, ótimo, vai ser um livro na mesma vibe, eu vou amar. Mas a vibe deste livro é sim um pouquinho diferente. Isso porque os dois, eles estão competindo para ver quem é que vai escrever a biografia da Margaret, né? Essa moça aí que era famosa e tal, filha da Kardashian, eu não sei o nome das Kardashian, mas a filha da moça Kardashian, e ela é tipo filha da famosa, a Nepo Baby ali, e ela teve a vida muito exposta na imprensa, então todos esses traumas que ocasionaram nela ali, pela exposição à imprensa, acabaram fazendo com que ela vivesse uma vida reclusa após um tempo e ninguém achasse ela. Então a nossa protagonista aqui, a Alice, ela acaba achando onde está localizada a Margaret, e ela se oferece para escrever uma bibliografia sobre a Margaret e contar a verdadeira história, né? O que acontecia por trás das grandes manchetes da imprensa. O que ela não esperava é encontrar o Hayden lá, e os dois seriam a possibilidade de escrever a biografia e a Margaret fazer eles competirem para ver quem ia escrever a biografia no final. Então eles têm tipo um mês ali de, vamos dizer assim, teste, que a Margaret tá pagando os dois ali pra ir acompanhar a vida dela, escrever, e ao final deste um mês ela vai ver o material que eles escreveram e escolher algum dos dois. Então eles estão competindo, né, por querer muito escrever a biografia da Margaret, ou pelo menos é isso que a Alice pensa. O problema é que a Alice nunca escreveu uma biografia antes, e o Hayden, ele é premiado por uma biografia muito, muito famosa, que a Alice inclusive é muito fã e chorou lendo. Então ela é super insegura com isso, ela tá tipo, ele provavelmente vai ganhar, mas eu tô aqui, né, vamos fazer do limão uma limonada e vou tentar convencer essa senhora. E o livro, ele vai se passando em 2 pontos de vista, digamos assim. Não é realmente um ponto de vista, mas é como se fosse. A gente tem, primeiro, a história da Alice e do Hayden, a história de romance deles e como eles vão interagindo ali nessa questão da competição, como no início eles tentam não se falar, mas depois eles começam a ficar próximos e aí começa a surgir uma química entre eles. Então essa é uma das histórias
histórias, e a outra história é a da Margaret, o que aconteceu com a Margaret, com a família dela, toda a história que eles estão escrevendo na biografia em si. Esse é um outro dos pontos de vista desse livro. Eu vou confessar pra vocês que a princípio eu achei um pouco chato esse dinamismo, de numa hora está na história de romance e outra hora vai pra uma história totalmente diferente, é como se fosse 2 livros em um livro de romance e um livro de história de vida. A princípio eu não gostei, eu queria que o livro fosse sobre romance porque eu esperava receber romance, mas conforme foi se passando o livro, eu fiquei mais interessada na história da Margaret do que no romance em si. Então, ao final do livro, eu me importava mais com a biografia que eles estavam escrevendo do que com o romance. Eu não sei se esse foi a intenção da Emily de criar essa divergência de histórias para você se identificar com uma delas, ou talvez a intenção dela realmente fosse que a gente pegasse as duas pro coração, mas o romance deles em si eu achei um pouco fraco, e o final, quem lê o livro vai entender o que eu vou falar, eu também não gostei, eu achei um pouquinho forçado assim aquele final, mas a história da Margaret eu gostei muito. O que eu não gostei foi o livro ser dividido em 2 porque eu acho que eu não leria um livro que seria somente sobre a história da Margaret, por exemplo. Se ela fosse a protagonista de um livro, ela fosse a filha de um magnata que estava sempre na imprensa e que, de repente, ficou tão famosa que teve que sair dos holofotes e entrou em reclusão. Eu provavelmente não leria esse livro por ser uma biografia, mas, com certeza, ele leria o romance, se fosse só romance. Então, por isso que eu falei que a gente compra pelo romance, mas acaba recebendo autoajuda, porque uma biografia nada mais é do que a pessoa ali contando a história da sua vida e você aprendendo com ela, com os erros dela, com os acertos dela, com a história da vida dela. Então, querendo ou não, é um livro que te ajuda de certa forma. De modo geral, a minha opinião sobre esse livro é um pouco controversa. Eu gostei dele até certo ponto, mas eu não acho que é a minha vibe de livro. Provavelmente é o meu livro menos preferido ali da autora, embora eu tenha gostado muito da história da Margaret. Eu não sei o que vocês acharam sobre o livro. Se você já leu, quiser comentar aqui embaixo sua opinião, eu adoraria ler. E não se esquece de se inscrever aqui no canal para acompanhar um pouquinho mais dos livros que eu leio. Eu sempre trago aqui resumos de livros e minha opinião sobre alguns livros para você saber se vale a pena continuar lendo, se vale a pena comprar o livro, que às vezes é caro. Então, se inscreve aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.